Era uma manhã cinzenta de março de 1862, na pequena chácara da família Santos, no interior de São Paulo. O ar estava pesado, carregado de um silêncio que sufocava como uma névoa densa. Isabel, uma jovem de 18 anos com olhos castanhos profundos e cabelos negros que caíam em ondas rebeldes, observava o pai, Joaquim, remexer o café aguado na xícara velha de louça rachada. A mãe, Dona Antônia, evitava o olhar da filha, focando-se em arrumar a mesa simples de madeira. Os irmãos menores, Pedro de 10 anos e Ana de 8, sentiam a tensão e comiam em silêncio, como se qualquer palavra pudesse romper o equilíbrio frágil da família. Isabel, disse Joaquim por fim, com a voz rouca e hesitante, quebrando o silêncio como um trovão distante. Precisamos falar com você. O coração de Isabel acelerou. Ela sabia que conversas como aquela nunca traziam boas novas. Aos 18 anos, já havia aprendido a ler nas entrelinhas da vida dura do campo. Safras ruins, dívidas acumuladas, o peso da sobrevivência em uma terra onde o café ditava o destino de todos. A safra deste ano foi um desastre total, continuou o pai, as palavras saindo pesadas como pedras. As chuvas de janeiro destruíram tudo. E o barão de Alencastro, que nos emprestou dinheiro para o plantio, agora cobra dívida com juros. Isabel franziu a testa. O nome do barão era conhecido por todos na região. Dom Henrique de Alencastro, dono das maiores terras de café da província, era um homem temido por sua frieza implacável. Viúvo há 5 anos, vivia recluso em sua imensa fazenda, cercado por escravos e empregados que sussurravam sobre seu temperamento austero. O que isso tem a ver comigo, pai? Perguntou ela, embora uma intuição sombria já sussurrasse a resposta. Dona Antônia finalmente ergueu os olhos, vermelhos de lágrimas contidas. Filha, o barão aceitou uma proposta nossa. Você vai trabalhar na casa grande dele por 2 anos. Com isso, quitamos a dívida. As palavras atingiram Isabel como um soco no estômago. O mundo ao redor pareceu girar. Trabalhar como o quê? Murmurou ela, a voz quase inaudível. Como criada doméstica, respondeu Joaquim, sem ousar encará-la. Ele precisa de alguém para cuidar da casa principal. É uma oportunidade, filha. Você terá comida, teto e ainda ajuda a família. Isabel sentiu uma raiva amarga subir pela garganta. Vocês me venderam, disse ela, não como pergunta, mas como uma acusação afiada. Os pais se encolheram, mas Dona Antônia tentou justificar. Não foi assim, Isabel. Foi a única saída. Se não pagarmos, perdemos a terra, a casa, tudo. A jovem levantou-se de repente, derrubando a cadeira com um estrondo que ecoou pela casa modesta. Pedro e Ana começaram a chorar baixinho, assustados. E acham que isso me consola? Ser uma moeda de troca, gritou Isabel, sua voz tremendo de indignação. Era raro ela elevar o tom, criada na obediência rígida do campo, mas aquele era o limite. Você não entende, menina, rebateu Joaquim, tentando impor autoridade. Somos 7 bocas aqui. Pelo menos assim, você fica bem cuidada em uma casa respeitável. Respeitável, riu Isabel com amargura. Um homem que compra pessoas? Que respeito é esse? A discussão foi interrompida pelo som de cascos de cavalo aproximando-se. Pela janela embaçada, Isabel viu um homem negro, bem vestido, descer de um cavalo baio. Era um enviado do barão, sem dúvida. Seu coração disparou em pânico. Já vieram me buscar? Perguntou, olhando para os pais. Sim, admitiu Joaquim. Disseram que viriam hoje cedo. O homem bateu a porta com firmeza educada. Joaquim abriu, cumprimentando-o respeitosamente. Bom dia, seu Benedito. Venho buscar a moça, por ordem do patrão, disse Benedito, alto e de porte elegante, com a autoridade de quem ocupava uma posição de confiança na fazenda. Ela está pronta. Isabel não estava. Nunca estaria. Murmurou algo sobre seus pertences e correu para o quarto que dividia com Ana. Suas coisas cabiam em uma trouxa simples, 3 vestidos remendados, roupas de baixo, um rosário da avó, alguns livros surrados e um retrato familiar desbotado. Ana seguiu, chorando. Não vai voltar, Bela. Não sei, pequena, respondeu Isabel, abraçando a irmã com força. Mas prometo escrever. Pedro veio se despedir,
tentando ser forte como um menino de 10 anos acha que deve ser. Na sala, Benedito aguardava impaciente. Isabel carregou a trouxa e olhou uma última vez para a casa, as paredes caiadas, o telhado de telhas vermelhas, o jardim de temperos da mãe. Entregou um embrulho de biscoitos à mãe, mas o abraço foi rígido, a mágoa ainda fresca. Subiu na égua castanha que Benedito indicou, inexperiente em montaria, mas forçada pela circunstância. A fazenda fica a 2 léguas, explicou ele enquanto partiam. Chegamos ao almoço. Isabel assentiu, mordendo os lábios para não chorar. A estrada serpenteava entre plantações de café e pastos, o ar carregado do cheiro de terra úmida. Não olhou para trás, temendo desabar. Após metade do caminho, rompeu o silêncio. Posso perguntar, seu Benedito? Como é trabalhar para o barão? Ele é tão severo quanto dizem. Benedito pensou antes de responder. Dom Henrique é justo, mas exigente. Não tolera preguiça ou desonestidade. Trata bem quem trabalha direito. Pausou. Perdeu a esposa há 5 anos. Desde então, é mais calado. Mas não é mau, não. A esposa, como era ela? Perguntou Isabel, curiosa. Dona Beatriz era fina, educada na capital. Bonita e doce. Morreu no parto com a criança. O patrão ficou como alma penada. A casa nunca mais foi a mesma. A informação plantou uma semente de empatia em Isabel. Enquanto cavalgavam, o sol de março iluminava as montanhas cobertas de mata atlântica, e o ar trazia o aroma doce das flores de café desabrochando. Ali está a propriedade, apontou Benedito. Isabel viu a casa grande no alto de uma colina, paredes caiadas brilhando ao sol. Era majestosa, colonial, com varanda ampla sustentada por colunas de pedra. Ao redor, senzala, estábulos, galpões, capela e jardins formais, tudo exalando prosperidade. Impressionante, murmurou Isabel. Dom Henrique herdou do pai, mas multiplicou por 10. É um dos mais ricos da província. Pela alameda de palmeiras imperiais, escravos cumprimentavam Benedito. Na varanda, uma mulher negra de meia idade aguardava, vestido simples, avental branco, lenço colorido na cabeça. Esta é Mãe Conga, governanta, apresentou Benedito. Vai te orientar. Isabel desceu, pernas trêmulas. Mãe Conga avaliou, então é a moça. Quantos anos? 18, chame-me Mãe Conga. Venha, mostre o seu quarto e as regras. O interior da casa era opulento, hall com azulejos portugueses, móveis de jacarandá, pinturas e bustos. A casa tem 24 cômodos, mas usamos metade desde que a patroa morreu, explicou Mãe Conga. O patrão vive na biblioteca e no quarto. Você limpa os salões principais, biblioteca, escritório e ajuda na cozinha. No andar superior, o quarto de Isabel era pequeno, mas confortável, cama, mesa, guarda-roupa, janela para os jardins. Melhor que em casa, admitiu ela. O barão saiu para vistoriar a plantação. Volta no fim da tarde. Vamos conhecer a rotina. Mãe Conga mostrou a cozinha ampla, lavanderia, despensa, sala de jantar e a biblioteca imensa, estantes do chão ao teto. Aqui é a paixão do patrão. Limpe com cuidado, ele nota tudo. Isabel ficou fascinada pelos livros. Posso ler algum depois do trabalho? Mãe Conga surpreendeu-se. Sabe ler? Isso decide com o patrão. Por enquanto, só limpe. A tarde passou rápido. Isabel aprendeu a rotina, conheceu os empregados, Benedito como capataz, escravas domésticas, o cozinheiro pai João. Ao entardecer, cascos anunciaram o barão. O patrão chegou, disse Mãe Conga. Vou te apresentar. Isabel sentiu o estômago revirar. Dom Henrique entrou, removendo luvas, alto, ombros largos, cabelos castanhos com grisalhos, rosto anguloso marcado por tristeza, olhos azuis surpreendentes. 35 anos, mas parecia mais velho pela solenidade. Esta é Isabel Santos, apresentou Mãe Conga. Isabel fez mesura. Boa tarde, senhor barão. Ele a estudou. Quantos anos? 18. Sabe ler e escrever? Sim. Bem, Mãe Conga explica as funções. Trabalhe direito e será tratada com justiça. Virou-se para a biblioteca. Não se assuste, sussurrou Mãe Conga.
Ele é assim desde que perdeu a esposa. Construiu um muro ao redor do coração. Os primeiros dias foram rigorosos. Isabel acordava antes do amanhecer, vestia uniforme azul com avental, ajudava no café. Dom Henrique comia sozinho, lendo. Ela servia em silêncio, notando sua mecanicidade. Após, limpava, começando pela biblioteca. Lá, sentia-se à vontade, olhos vagando pelos títulos, literatura francesa, clássicos, poesia. Uma manhã, abriu um volume de Camões aberto na mesa, lendo sonetos. Não ouviu o barão entrar. Gosta de poesia? Perguntou ele. Isabel pulou, derrubando o livro. Perdão, senhor. Não devia mexer. Responda. Sim, senhor. Sempre gostei de ler. Ele pegou o livro. O que achou deste soneto? É belo. Fala do amor além da morte. Interpretação interessante. Pode ler após as tarefas. Saiu, deixando-a atônita. Nas semanas seguintes, livros apareciam abertos na mesa. Comentários breves do barão sobre obras criavam laços sutis. Uma tarde, regando flores murchas no jardim interno, viu-o observar da janela. Ele se afastou, mas sua expressão suavizara. Em abril chuvoso, limpando a sala de música fechada há anos, cantarolou uma modinha. Sua voz doce ecoou. Não viu o barão na porta. Não pare, disse ele. Há quanto tempo não há música aqui? Perdão, senhor. Minha esposa tocava este piano diariamente. Fechei após sua morte, mas talvez seja hora de abrir. Removeu o lençol. Sabe tocar? Apenas cantar, senhor. Talvez isso mude. Saiu, deixando o piano descoberto. Isabel sentiu esperança germinar. Maio trouxe mudanças. Barão no café na varanda, comentários sobre flores que Isabel revitalizara. Tem jeito para jardinagem, disse ele uma manhã. Minha mãe ensinou. Plantas respondem ao carinho como pessoas. Sente falta de casa. Sinto dos irmãos, mas não da vida lá. Sem escolhas, só boca a alimentar. Por quê? Lá, não tinha escolhas. Aqui, leio, cuido das flores. Isso te faz feliz? Livros e flores. Isabel sorriu, sim, mais que sonhava. A simplicidade tocou, vem à biblioteca à tarde. Mostro livros. Ela terminou tarefas cedo, trocou de vestido. Encontrou-o com pilhas, história, literatura, poesia. Pode e deve ler. Inteligência sem cultivo é desperdício. Pegou a moreninha, comece por este. Enquanto folheava, ele a observava. Posso perguntar pessoalmente? Por que gentil comigo? Senhores não tratam empregados assim. Por que você me lembra beleza no mundo? Havia esquecido. Sua esposa devia ser especial. Era. Pensei nunca mais encontrar beleza. Estava enganado. O olhar trocado quebrou barreiras. Conversas vespertinas viraram hábito, discussões sobre livros, política, vida. Em junho, após conversa sobre Gonçalves Dias, ele mostrou uma estante secreta, passagem para a biblioteca particular. Refúgio desde Beatriz. Por que te mostro? Por que você desperta desejo de compartilhar? Isabel, isso é perigoso. Por quê? Sou barão, você empregada. Sociedade não aceita. E se não me importo? Deveria. Sou 17 anos mais velho, com responsabilidades. Não me vê como criança. Sinto seu olhar. Você não entende consequências. Dirão que é amante, interesseira. E de você? Louco por amar camponesa? A pergunta o abalou. Não é vergonha, é proteção. E se eu quiser enfrentar? Diga o que sente. Amo você. Sua inteligência, coragem, como trouxe vida aqui. Eu também. Sua gentileza, paixão, dor digna. Meu Deus, o que faremos? Que nos destrua, se preciso. Prefiro viver verdadeiramente. Dias após confissão, mantinham aparências, mas tensão crescia. Mãe Conga notou, anda diferente, menina. Acostumando-me. Cuidado.
Esta casa viu tragédias. Isabel procurou o barão. Precisamos falar do futuro. Pensei já tivéssemos. Sobre o que faremos. Não posso ignorar convenções. Por que não? Case-se comigo. Silêncio. Não pensa claro. Penso sim. Você precisa esposa, eu de respeito. Resolvemos. Levantou-se. Não posso casar com empregada. Sou boa para amar em segredo, não esposa. Não é isso. Escândalo. Que mostre amor além classe. Terrível. Tenho medo da opinião alheia. Medo fundamentado. Vi homens destruídos. Vi morrerem de solidão por covardia. A pergunta o atingiu. Pensou anos solitários. Explique união? Chegou como empregada. Diga que me educou como dama, desenvolvemos afeição. Pensou em tudo. Pensei. Ou vivo como empregada com migalhas, ou plenamente. Preciso tempo. Quanto? Alguns dias. Lembre, amor verdadeiro é raro. Desperdiçá-lo é pecado. Tensão palpável nos dias seguintes. Barão distante, Isabel profissional. Visita do coronel Teodoro, discutiu negócios, sugeriu filha Eugênia para casamento. Já passou o tempo do luto. União adequada. Isabel, servindo, ouviu, adequada que ecoou como tapa. Naquela noite, carta do barão, libertava-a, com dinheiro e recomendação para a capital. Isabel indignada confrontou, sua covardia. Tentando proteger. Protege a si. Medo de escândalo. Talvez. Mais fatos, classe. Fatos, amamos. Convenções são controle. Proposta final, case-se eu parto e conto tudo, criando escândalo sem amor. Chantagem. Consequências. Resposta até amanhã. Dom Henrique lutou internamente. Viu covardia em si. À madrugada, bateu à porta dela. Tinha razão. Sou covarde. Você me despertou. Aceito. Case-se comigo. Tem certeza? Tenho. Descobriremos juntos. Beijaram-se, selando promessa. Preparativos, conversaram com mãe Conga, que a apoiou. Transformaram Isabel em baronesa, vestidos, lições de etiqueta. Dona Francisca ensinou postura, conversas. Primeiro teste, jantar com Padre Antônio. Isabel perfeita. Padre aprovou, oficializaria. Anúncio no jornal. Reações mistas, curiosidade, críticas do coronel. Coronel tentou sabotar com falso tio, alegando Isabel menor. Dom Henrique desmascarou com documentos, pai de Isabel veio ajudar. Confronto no juiz, coronel humilhado. Casamento em setembro. Cerimônia na capela, festa memorável. Um ano depois, Isabel grávida, implementando projetos beneficentes. Eles provaram amor transcende classes, inspirando mudanças.